Graças e paz. Passando aqui para deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 43, do versículo 1 ao 5 e depois o versículo 7. Gente, essa leitura é uma leitura maravilhosa e quando eu comecei a ler, eu estava pedindo a Deus, me ensina a ler a tua palavra, né? Me ensina a entender a mensagem que tu queres trazer para o meu coração, porque eu gosto de compartilhar aquilo que Deus me dá, aquilo que Deus me revela em relação à sua palavra, né? Eu não fico só para mim. Eu tento compartilhar com quantas pessoas eu puder compartilhar, porque o que é de Deus é bom. E se trouxe alegria para o meu coração, se trouxe algo de bom para mim, vai também chegar aos corações que precisam da bondade de Deus, amém? Então, aqui no livro de Isaías, diz assim, no versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, Jacó, e que o formou, Israel. Não tenha medo, porque eu remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Olha, o Senhor nos chama pelo nosso nome. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é muito precioso aos meus olhos e digno de honra. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E digno de honra. Deixa eu ver onde eu fiquei. E porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então aqui eu acho essa passagem tão maravilhosa, né? Deus declarando que nos ama, que somos preciosos aos seus olhos, que foi Ele que nos escolheu e Ele que nos dá honra. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, aí eu estava pensando, Deus, que palavras tão bonitas, né? Que palavras maravilhosas para a gente que às vezes está se sentindo nada, está se sentindo esquecido, está se sentindo às vezes até sem esperança. E aí o Espírito Santo me lembrou, você sabe por que Deus falou essas palavras lá em Isaías? Porque tudo que ele falou lá em Isaías, ele já havia realizado na vida do seu povo. Então Deus estava ali trazendo para os israelitas, né? E nós somos israelitas de Deus porque somos adotados por Deus para pertencer a esse povo, né? Que ele tem uma missão especial, que é de se fazer conhecido através de Israel. E nós somos Israel de Deus. E aí, queridos, quando eu comecei a ler, o Espírito Santo começou a me levar, né, para essa revelação. Porque quando diz assim, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu, né? Deus tem esse compromisso com o seu povo. Deus remiu o seu povo. Deus livrou o seu povo lá do cativeiro do Egito para trazer a liberdade para eles. E ele disse, né? Você é meu. Você é meu, Israel. Glória a Deus. Aí ele vem. Quando passar pelas águas, eu estarei com você. Aí o Espírito Santo disse. O povo de Israel passou pelas águas quando o Senhor abriu o mar vermelho. E não é verdade? E é por isso que ele tem autoridade para dizer que qualquer um de nós, se formos passar, né, pelas águas, ele vai estar conosco, porque ele esteve com seu povo ali diante do Mar Vermelho. Quando passares pelos rios, eles não submergerão. O povo de Israel também passou enxuto pelo Rio Jordão. Glória ao nome do Senhor.
Assim como passou pelo Mar Vermelho e nada aconteceu com eles, eles também passaram pelo Rio Jordão e nada aconteceu com eles. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Vocês lembram, né? Da passagem que fala dos 3 moços jogados na fornalha de fogo? E um quarto homem estava com ele e nada aconteceu com eles. A Bíblia diz que nem um fio do cabelo dele foi queimado. Eles não tinham nem cheiro de fumaça. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor falou com propriedade aqui em Isaías, porque ele já havia feito lá no passado, na vida do seu povo. Glória ao nome do Senhor. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você e a Etiópia em Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos. Gente, tem coisa mais linda que essa? Saber que somos preciosos aos olhos de Deus, mesmo cheios de falhas, né? Mesmo pecando, mesmo muitas vezes parando na caminhada. O Senhor está dizendo para nós que nós somos preciosos aos seus olhos. Glória ao nome do Senhor. E que somos dignos de honra, da glória de Deus, da presença de Deus. Aleluia, do livramento de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Aleluia. Não merecemos, porque somos pecadores. Porque muitas vezes o nosso coração é malicioso, mas o Senhor que nos assiste, que não vê, Ele diz para nós nesse dia que nós somos preciosos aos seus olhos. Glória a Deus. E porque Ele nos ama, Ele faz milagres, Ele faz o impossível para nos salvar, para nos trazer para perto dEle. Glória ao nome do Senhor. E Ele diz para a gente não ter medo, porque Ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia. E Ele diz que todos os que são chamados pelo nome dEle, Ele criou para a glória dEle. Glória a Deus. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou para a glória dEle. Nós estamos aqui somente para isso, para glorificar o nome do Senhor, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações. O que temos feito para glorificar o nosso Deus? O que temos feito para agradecer, aleluia, esse amor tão especial por cada um de nós? Então, que nós possamos meditar nessas palavras. Somos especiais aos olhos do Senhor. E por nós, Ele continua abrindo mar, continua abrindo rio, continua nos protegendo do fogo, das chamas, dos leões, aleluia, das pestes. Grande é o nome do Senhor, Ele é o nosso Senhor. Eu sou o Santo Deus de Israel. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Nós temos um Rei, aleluia, a quem devemos dar glória. Nós temos um Santo que vela por nós, que cuida de nós, amém? Então que essa palavra fique aí no seu coração. Deus não fala nada na sua palavra que Ele não tenha cumprido ou que Ele não possa cumprir. Ele traz aquilo que não existe à existência. Aleluia. A nós só cabe confiar, acreditar, esperar com paciência pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, amém? Então que Deus abençoe a tua vida. Amo vocês, creiam na palavra de Deus. Deus não fala nada que Ele não possa cumprir. Não há promessa que Deus não possa cumprir. E a promessa mais importante que estamos aguardando do Senhor é a vinda de Jesus para vir buscar a sua amada igreja, amém? Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém.